Estômago é um dos filmes brasileiros incontestáveis, e a prova disso é que mesmo os críticos e refratários ao nosso cinema rendem elogios à trajetória do nordestino Raimundo Nonato, que começa a ganhar a sua vida até se envolver em uma trama de crime e humor ácido. 17 anos depois, o filme ganhou a continuação da trajetória do ainda mais querido Raimundo Nonato, depois que o filme entrou no catálogo da Netflix e, através de uma rede de indicações no Instagram, alcançou um público que ainda não havia sido alcançado pela qualidade do trabalho dirigido por Marco Jorge, que retorna para esta continuação. Subintitulado Poderoso Chefe, o filme que venceu a maior quantidade de prêmios no Festival de Gramado deste ano, inspira-se no cinema de máfia, sobretudo Poderoso Chefão Parte 2, de onde extrai sua estrutura, embora trabalhe de uma maneira mais livre e lúdica. Agora, a trajetória de Raimundo Nonato, que está preso há cerca de 16 anos, é paralelizada com a de Dom Carolho, um ator mal sucedido de uma trupe de teatro italiano que começa a trabalhar no restaurante da sua mãe e que se envolve com a máfia. Da mesma maneira que acontecia com Raimundo Nonato, a ambição de Dom Carolho é representada por um prato muito maior do que ele pode comer, mas mesmo assim ele vai continuar dando passos e passos para tentar alcançar o seu sonho de escalar o máximo que puder dentro da estrutura do crime organizado italiano. E a partir daí, a estrutura do filme é dividida em dois períodos, encabeçados por dois personagens diferentes, da mesma maneira que o Poderoso Chefão Parte 2 relacionava a trajetória de Michael Corleone com a de Vito Corleone, agora jovem. No presente, Raimundo Nonato é uma espécie de servo de dois senhores. Ele trabalha na cozinha do presídio, atendendo tanto o diretor do presídio quanto o chefe da principal facção que comanda aquela localidade, interpretado pelo Paulo Miklos, o etc. A dinâmica do presídio começa a mudar quando Dom Carolho é transferido para a unidade e Raimundo Nonato começa a se aproximar não apenas agora da culinária italiana, mas literalmente de um italiano, do estilo de vida italiano. E logo ele se torna a peça central de uma disputa de duas facções, a máfia quanto o crime organizado brasileiro. E isto sob supervisão do diretor do presídio, que quer evitar qualquer tipo de confronto dentro da unidade. Já no passado, a narrativa é ambientada na Itália, em que Dom Carolho identifica um vácuo de poder, já que o chefe da máfia está adoentado e ele pode aproximar-se da cadeia de comando enquanto se envolve amorosamente com a filha do poderoso chefão daquela região. O problema é que existe uma espécie de Fredo, uma espécie de personagem que está disposto a trair o pai em favor dos seus próprios interesses, que envolvem conciliar-se com uma família rival. Com uma estrutura mais arrojada e encorpada, a Adoração de Estômago 2 estende-se bem além do que o original, assim como também são amplificadas as suas pretensões com resultados mistos. É verdade que o charme do original permanece relativamente intocado, porque ele encontra-se no personagem de Raimundo Nonato, cuja ingenuidade e cuja inocência, mas ao mesmo tempo uma certa malícia em tentar identificar de que lado ficar em determinado momento, conferem-no uma proximidade maior ao espectador em detrimento de ser um criminoso. O João Miguel não desaprendeu absolutamente nada do que transformava o Raimundo Nonato em um personagem tão bacana. E talvez o fato dele conservá-lo tão igual quanto era no antecessor, talvez revele o principal problema dessa continuação. Em vez de desenvolvê-lo como personagem, dimensionalizando diante dos obstáculos que enfrenta, Estômago 2 apenas dá a Raimundo Nonato um outro caminho, que ele vai seguir e trilhar da mesma maneira que ele faria como se estivesse no original. O filme elege Dom Carolho como verdadeiro protagonista do filme. E eu não acharia isto ruim se não viesse ao desconto da trajetória do Raimundo Nonato, que foi tão marcante no original e que aqui, embora não se torne necessariamente um coadjuvante de luxo, mas se torna um personagem cuja importância é severamente reduzida em favor dos demais personagens. O que Dom Carolho oferece para a narrativa, além do aspecto idiomático e cultural, é uma complementariedade ao Raimundo Nonato. É como se víssemos a trajetória de um personagem tão querido por nós, agora ambientada na Itália
17 anos depois, e assim reconhecendo um igual na figura de um outro preso, enquanto acaba abdicando de outras possibilidades que talvez a continuação lhe oferecesse. Mas, de um modo geral, Estômago 2 é um filme agradável. Ele é bem-humorado, tem momentos divertidos, equilibrados com momentos violentos, em que o humor ácido se revela de uma maneira mais brutal. Mostra-nos essa relação entre essas figuras de poder. Mostra-nos essa relação entre essas figuras de poder, tanto no presídio quanto na máfia italiana, de uma maneira paralela. E embora o terceiro ato seja demasiadamente extenso, quase como se o filme tentasse se resolver, mas antes de se resolver estendesse um pouquinho mais, e aí fosse se resolver, mas estendesse um pouquinho mais, ainda assim ele tem uma maneira de encerrar com um gosto doce na boca. Talvez porque a memória do estômago 1 seja tão forte e tão marcante que a gente acabe atenuando o nosso juízo quando nós nos reencontramos com esse personagem tão querido do cinema brasileiro. Eu só espero que, se vier a continuação e as portas foram deixadas abertas para isso, que não demore outros 17 anos. Para Estômago 2, O Poderoso Chefe, que estreia nos cinemas brasileiros nesta quinta-feira, dia 29, eu dou 3 estrelas em 5. Se você caiu de paraquedas neste vídeo, siga o Cinema com Crítica para mais críticas dos lançamentos no cinema e no streaming.